Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita alegria e muita paz. Hoje, o nosso tema é o que é propina. É um termo bastante usado, utilizado pela mídia brasileira, principalmente nesse século XXI, e que tem incomodado, que tem provocado, que tem indignado, que tem provocado a participação política, a desistência da participação. O termo propina é o termo que nós invocamos agora. Norberto Bobbio, filósofo italiano, diz que a corrupção é uma forma particular de exercer influência. Influência ilícita, ilegal e ilegítima. Nesse sentido, aparece a chamada propina, que também é conhecido como suborno, e segundo o Código de Ética brasileiro e da maior parte dos quadros ocidentais, é crime. A palavra propina, além de suborno, pode ser entendida como uma gratificação extra por um serviço prestado de forma normalmente. É a famosa gorjeta, que nem sempre teve a mesma conotação de suborno ou crime contra a legalidade social. Então, propina, como gorjeta, é muito utilizado. Nós sabemos de casos todos os dias de propina. Desde o mais baixo calão do Estado brasileiro até o mais alto. Ela ocorre informal, ela ocorre de forma formal, ela ocorre a partir de um saco de açaí, ou de um saco de piqui, ou de uma caixa de carne seca, de peixe seco, para resolver determinada questão dentro do Estado e fora do Estado. Na prática da corrupção, a propina pode ser iniciada pelo pagador, que tem interesse financeiro no resultado da transação e busca controlá-la. A propina pode ser extraída ativamente pela pessoa que detém um determinado poder social e de interesse na relação, geralmente um funcionário público ou um tipo de empresário. Na prática social brasileira, a propina é mais usada do que pensamos. Existem muitos casos do dia a dia a presença da propina. Por exemplo, um cidadão que precisa rapidamente de um documento e não tem o tempo legal. Ele paga o funcionário para resolver a sua emissão. Um dono de bar instalado numa zona residencial que paga o fiscal ou o chefe de departamento para ele fazer que está tudo bem, que está tudo legal. Um motorista que é pego em alta velocidade paga o policial para não ser multado. Um traficante de drogas que paga um juiz para diminuir sua pena. Um político corrupto que paga um juiz para ser julgado de forma inocente. Um professor que paga o diretor para não ser computadas suas faltas. E assim ela é muito corriqueira em nosso contexto. Segundo o site da Transparência Brasil, no contexto da política, a propina é um termo muito usual e muito empregado no Brasil, sendo usado para qualquer prática na qual é oferecido dinheiro ou qualquer outra forma de agradecimento para um político, com cargo ou sem cargo, com o propósito de fazer ou não fazer algo lícito ou ilícito. Assim, o termo propina no Brasil é a prática de prometer, oferecer
ou pagar a uma autoridade, governante, funcionário público, professor, policial, profissional liberal ou qualquer tipo de profissional da iniciativa privada, qualquer quantidade em dinheiro ou quaisquer outros favores. E aí vai, como já dito, de um saco de piqui, de um saco de açaí, de uma caixa de carne, a uma garrafa de vodka, até um kit de viagem para Cancún. Nesse sentido, o praticante da propina em questão deve cumprir suas promessas e seus pactos. Segundo o Código Penal brasileiro, no artigo 333, a propina é um crime que deve ser punido, como a prática de subordinar tanto quem recebe quanto quem doa. Cabe ressaltar que quando uma pessoa aceita ou pede qualquer tipo de favor por um serviço prestado, ele pode ser preso por corrupção ativa. Porém, a história do Brasil é assinalada por diversos casos de propina sem qualquer tipo de punição. Por isso o site fala que é muito usual, muito corriqueiro a prática da propina dentro do Estado brasileiro. E não somente do Estado brasileiro. Os estudiosos afirmam que quanto mais pobre o Estado, mais corrupção nós teremos. A grande charada negativa da propina é a sua ação danosa no interior da sociedade, tendo como consequência direta a prática do superfaturamento de obras e de programas de infraestrutura. Enfim, a prática da propina faz surgir a falta de dinheiro para investimento na educação, por isso nós temos professores ganhando uma miséria, uma alfabetização muito aquém da que a sociedade brasileira merece, uma saúde terrível, estamos vendo agora no contexto da pandemia, já era ruim, e nesse contexto onde nós temos uma crise, e principalmente na segurança, aonde os militares ganham, em alguns estados, muito pouco para arriscar suas vidas. Tudo isso, segundo os estudiosos, gera uma intranquilidade social. E toda intranquilidade social gera a pobreza, gera a miséria e gera o estoque. O estoque de uma sociedade fragmentada e dividida como a nossa. Meu muito obrigado e até mais. O passarinho está cantando aí, ó. Tchau.